Capítulo 1282. Haha, como alguém pode saber rapidamente se outra pessoa é estrangeira? Como você distingue isso? Roy se recompôs com força e fingiu estar discutindo o conteúdo do papel amarelo com seus companheiros. Ele usou o significado oculto em suas palavras para consolar Phil e Pasha, para que eles não precisassem entrar em pânico. Afinal, além de Billys, que era nativo, os 3 restantes também eram cidadãos de Loen. Eles não tinham nenhum sangue do continente sul. Nada em suas características faciais se destacava. Mas este é um incidente sobrenatural, Pasha gaguejou. Isso não poderia ser julgado pelo bom senso. O coração de Roy congelou ao olhar para os cidadãos que se aproximavam lentamente e de maneira inexpressiva. Ele rapidamente gritou em voz baixa: "Corram!" Assim que terminou de falar, ele se virou e correu em direção à entrada da rua mais próxima. Pasha e Phil seguiram de perto. Como morador local, Billy segurava tacitamente a retaguarda, cobrindo a superfície de sua pele com escamas de peixe ilusórias. Bang! 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 Alguns cidadãos ergueram as suas armas de caça de cano duplo e dispararam. Roy, Phil e Pasha eram Beyonders relativamente bons em luta. Enquanto corriam, ocasionalmente mudavam de direção ou avançavam, evitando com sucesso os ataques. Depois disso, sob a orientação de Pasha, passaram pelas ruas e escaparam de seus perseguidores antes de se esconderem em um canto escuro e vazio. O que deveríamos fazer? Phil, que havia perdido uma mão, ofegou ao perguntar. Pelo conteúdo do aviso, provavelmente não poderemos sair desta cidade. Precisamos descobrir as regras e encontrar uma maneira de contorná-las. Embora Roy também estivesse muito nervoso, ele ainda se forçou a se acalmar e pensar, para que o moral de todo o time não desmoronasse. Pasha olhou para o cauteloso Billys e perguntou: "Esse quadro de avisos já apareceu no passado?" Billys assentiu. Sim, embora raramente tivesse a oportunidade de ir à praça municipal, estive lá quando fui recrutado para o exército. Eu vi aquele quadro de avisos. Não deve haver nenhum problema com o quadro de avisos. Talvez esses 2 pedaços de papel sejam a chave. As leis escritas neles contêm intenções místicas, disse Pasha. Roy imediatamente expressou sua concordância. Isso mesmo. Além disso, suspeito que as leis tenham de ser tornadas públicas antes de serem postas em vigor. Se encontrarmos uma oportunidade de arrancar esses 2 pedaços de papel, as restrições correspondentes poderão desaparecer. Depois de ouvir as palavras de Roy, Pasha, Phil e Billys ficaram em silêncio. Depois de alguns segundos, os músculos faciais de Phil se contraíram quando ele disse: "Vamos tentar. Se continuarmos presos na cidade, mesmo que não sejamos capturados por esses cidadãos, poderemos ser punidos por vários motivos." Embora todos fossem Beyonders, suas sequências não eram altas. Não era um problema lidar com algumas pessoas comuns, mas enfrentar a inimizade de uma cidade inteira era extremamente perigoso. Roy, Billys e Pasha eram mais ou menos pessoas que já estiveram no campo de batalha antes. Eles sabiam que a hesitação era a pior atitude a tomar em tais situações, por isso concordaram com a sugestão de Phil. Sob a orientação da experiente caçadora Pasha, o grupo de 4 fez um desvio e voltou para a praça municipal por outra rua. Neste momento, os moradores que cercavam o quadro não estavam mais no local. Era como se estivessem procurando estrangeiros por toda a cidade. Ao ver o quadro de aviso silencioso no meio de 2 lampiões a gás, Roy e companhia se aproximaram dele com cuidado, prontos para escapar a qualquer momento. Depois de se aproximar do alvo, Roy de repente pensou em uma pergunta. Ele baixou a voz apressadamente e perguntou: "Destruir o aviso é considerado um ato ilegal?" Em teoria,
Sim, Pasha ficou surpreso. Eles então olharam para o quadro de avisos e examinaram a lista de crimes estipulados pela terceira lei. Reticências. 8. Destruir propriedade pública. Reticências. Isso realmente existe. Billis deixou escapar. Phil, cujo rosto ficou pálido devido à perda de sangue, ficou ainda mais pálido. Depois de pensar um pouco, ele disse: que tipo de punição implica a destruição de propriedade pública? Este não era um crime muito grave e a punição correspondente deveria ser relativamente branda. Se fosse esse o caso, Phil decidiu correr o risco de rasgar o aviso e acabar com este acontecimento horrível e bizarro. Os novatos são chicoteados. No momento em que Roy, Pasha e Billis estavam pensando na resposta, uma voz soou atrás deles. Os quatro se viraram em estado de choque e viram um jovem de túnica preta e chapéu alto. Ele parecia comum. O homem continuou: se repetir terá a mão decepada. Não tenho certeza do que acontece depois disso. Como você sabe disso? Totalmente alerta, Roy franziu a testa enquanto segurava sua adaga escondida. O jovem sorriu e disse: eu tentei. É inútil. O aviso é restaurado muito rapidamente. Então, você foi chicoteado? Pasha perguntou esclarecida. Sim, o jovem assentiu com uma expressão relaxada. No entanto, como também cometi uma fraude, fui posteriormente punido com a perda da minha mão. Fraude? Billis perguntou, intrigado. O jovem riu e respondeu: para simplificar, eu não destruí pessoalmente o aviso. Em vez disso, criei um manequim para fazer isso. Aquele que foi chicoteado também era o manequim. Enquanto falava, ele levantou o braço direito. Assim como Phil, seu pulso era bem cortado. Seu cotoco estava horrivelmente branco e vermelho, como se ainda estivesse sangrando. De repente, a carne do toco se contorceu e torceu, enquanto vermes transparentes rastejavam para fora. Eles se entrelaçaram e formaram uma nova mão. Durante esse processo, Roy e os outros não sentiram o menor medo. Isso porque no momento em que viram aqueles vermes que tinham detalhes que não conseguiam discernir, seus pensamentos ficaram confusos. Pensamentos aleatórios passaram por suas mentes enquanto eles achavam difícil controlar suas emoções. Depois que a palma da mão foi coberta com pele e voltou ao normal, os Beyonders se recuperaram. Eles recuaram alguns passos em choque, surpresa e medo. A cena agora excedeu sua compreensão. A propósito, esqueci de me apresentar. Sou um mágico errante, a pessoa que cometeu uma fraude e um caso de destruição de propriedade pública não foi outro senão Klein. Ele lançou um olhar para os quatro Beyonders e disse com um sorriso: meu melhor truque de mágica é realizar os desejos de alguém. Você tem um desejo que gostaria que fosse realizado? Ao ouvir essa pergunta, o ânimo de Roy melhorou quando ele perguntou com esperança: você pode nos tirar de Beltane? Claro, farei o meu melhor para fazer isso, mas não agora. Klein deu sua promessa. Então, ele olhou para Phil, aquele sem mão. Ele apenas disse seu desejo. Qual é seu? Fazer minha mão se recuperar, Phil sondou. Tudo bem. Klein lançou seu olhar para Billis. Traga a mão dele. Depois de hesitar por um momento, Billis tirou a caixa de madeira conforme as instruções do homem misterioso e devolveu a mão para Phil. Venha aqui, disse Klein com um sorriso. Phil reuniu coragem e se aproximou com a mão decepada. Retire as bandagens, Klein continuou a instruir, coloque o braço decepado em seu lugar original. Deixe-me lembrá-lo, não inverta. Caso contrário, você terá que cortá-lo novamente e repetir o processo. Vendo o quão confiante a outra parte estava, Phil se sentiu um pouco mais relaxado.
Ele rapidamente tirou o curativo que estava preso em seu ferimento com uma expressão distorcida enquanto sibilava. Depois de colocar a mão decepada no toco, Klein pegou um pedaço de papel branco e se aproximou. Então, estendeu a mão para limpar a ferida. Silenciosamente, o pedaço de papel se partiu em dois enquanto Phil sentia a dor desaparecer. Ele rapidamente olhou para baixo e viu que seu pulso esquerdo estava perfeitamente intacto. Ele nem sabia que já havia se machucado antes. Phil subconscientemente moveu os dedos e percebeu que não perdeu nenhuma de suas habilidades motoras. Seu desejo foi concedido. Klein deu 2 passos para trás e sorriu. Obrigado, Phil respondeu atordoado. Klein olhou para os outros 2 Beyonders. Qual é o seu desejo? Ao ver que o desejo de Phil havia realmente sido realizado, Billis imediatamente se adiantou e disse: quero saber onde está minha família. Klein sacudiu o braço esquerdo e tirou um espelho prateado com padrões antigos. Ele abaixou a cabeça e disse com um sorriso: qual é a resposta para essa pergunta? A superfície do espelho brilhava com luz aquosa enquanto palavras prateadas apareciam uma após a outra. Cemitério glorioso de Beltane. Ao ver isso, Billis, que estava com o pescoço esticado, sentiu seu coração afundar, pois não pôde deixar de sentir uma forte sensação de tristeza e decepção. No segundo seguinte, novas palavras prateadas surgiram da luz aquosa. Na cabana do coveiro. Isso significa que Billy sentiu sua tristeza se transformar em felicidade quando ele disse sinceramente: obrigado. Assim que terminou de falar, de repente pensou em 2 perguntas. Quantas pessoas poderiam viver no cemitério? Quantos coveiros poderia haver? Os membros de sua família definitivamente eram mais de 2 ou 3. A expressão de Billis oscilou entre tristeza e alegria antes de ele ficar em silêncio. Como resultado, não viu a pergunta feita pelo espelho prateado. Grande mestre, eu respondi gentilmente? Sim, Klein assentiu indiscernivelmente enquanto lançava seu olhar para a dama restante. Pasha pensou por 2 segundos e disse: meu desejo é que você nos proteja até deixarmos Beltane vivos. Ela percebeu que o desejo de Roy era problemático porque eles não necessariamente deixariam Beltane vivos. Inteligente, Klein elogiou com um sorriso: seu desejo será concedido. Então que preço temos que pagar? Estou me referindo ao pagamento por assistir sua magia, Pasha perguntou apressadamente. Seus desejos são o preço, respondeu Klein brevemente antes de perguntar pensativamente: se você sabe que certas coisas são falsas, mas se está disposto a usá-las subjetivamente, isso não deve ser considerado fraude, certo? Quando Roy e companhia ouviram isso, ficaram confusos. Depois de ponderar por um momento, eles balançaram a cabeça e disseram: definitivamente não. Este é na verdade um jogo entre 2 partes. Uma ação voluntária que tenha uma compreensão clara das ações definitivamente não é uma fraude. Não há dúvida sobre isso. Depois de ouvir as respostas, Klein sorriu. Muito bom. Isso é o que a pessoa comum pensará. Enquanto falava, agarrou algumas vezes com a mão direita, arrastando para fora uma mulher com uma túnica simples e longos cabelos pretos. Era a projeção do vazio histórico da matrona do claustro da meia-noite, Ariana. Klein olhou em volta e não viu nada de incomum. Ele sorriu para a projeção e disse: senhora, o que aconteceu exatamente? Os olhos de Ariana se moveram ligeiramente, tornando-se profundos e silenciosos instantaneamente. Isso fez com que alguém sentisse uma sensação de serenidade do fundo de seus corações. Ela falou calmamente. O pastor-chefe da Igreja do Deus do Combate, Lahrion, escapou. Estou rastreando. Ariana fez uma pausa e disse:
Depois que vim para Beltane, recebi novas informações. De acordo com nossa inteligência, Larion levou embora um artefato selado quando escapou. 002. Ponto.